Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, dos capítulos de número 1, o capítulo 1 de Colossenses, e os versículos de número 9 ao versículo de número 12. Glória a Deus. A oração do apóstolo Paulo aos crentes em Colossenses. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra, você achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome e adoramos o teu santo nome nesta hora. Estamos diante da tua palavra e diante da tua igreja. Ó Deus querido, ajuda-nos hoje a conseguir mais uma vez a transmitir a tua palavra. Ó Deus querido, e acima de tudo, Senhor, ó Deus querido, vivê-la, ó Deus amado, que a nossa vida seja de teologia e vida, em o nome de Jesus. E assim seja, ó Deus querido, essa vida transmitida à tua igreja, à tua noiva, que compraste com o teu sangue, ó Deus querido. E a tua palavra diz, Senhor, aos presbíteros da igreja, alimente as ovelhas do Senhor, que o Senhor comprou com sangue. Em nome de Jesus, me ajuda. Amém. Tome assento, por favor. Queria dar apenas uma introdução, porque vai ser necessário falar um pouco sobre a cidade, sobre a igreja de Colossenses. Só que eu quero entrar nessa sentença aqui, nessa teologia de oração. Ou vamos falar numa aplicação na oração do apóstolo Paulo. A cidade de Colossenses, a gente não sabe a data que a cidade foi fundada. Mas se sabe que desde o tempo de Artaxerxes, ela já era uma cidade muito florescente e muito conhecida. Uma cidade muito, muito forte, uma cidade muito rica, em função da sua localização na Frígia, onde a região montanhosa, e essa cidade era cortada pelo rio Lico. E junto a essa cidade havia outras duas cidades, a cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis. E Herápolis e Laodiceia, o que distanciava as duas era o rio, elas ficavam praticamente de frente. E acima de 16 quilômetros estava Colossenses. Então, nós não sabemos qual foi a data, mas essa cidade foi uma cidade muito rica, não no tempo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo. Mas há muitos anos atrás, essa cidade tinha sido muito rica em função
da vasta lã que essa cidade possuía pela criação de ovelhas. Era uma cidade muito propensa à criação de ovelhas. E o enriquecimento dessa cidade era a questão da linha de fabricação têxtil. Então, era uma cidade muito rica, muito poderosa. E essa cidade, ela ficava também num lugar, numa região, em que havia muitos abalos, terremotos. E essa cidade, então, ela foi atingida várias vezes por alguns terremotos, e ela se ergueu, e ela era uma cidade até conhecida, diz os estudiosos, que a cidade boa para terremoto, aquela região boa para terremoto. Isso é uma coisa muito ruim, né, irmão? Apesar de toda essa situação. Laodiceia, a cidade vizinha, era uma cidade também muito rica em função do seu ouro, né? Em função do seu remédio para a visão, né? Por causa da sua medicina. Então, era uma cidade muito poderosa também. Hierápolis era também muito conhecida pelas suas águas quentes, térmicas, eram medicinais. Esse foi o motivo que, quando Jesus escreveu a carta à igreja de Laodiceia, o Senhor, ele traz essa alusão, porque a cidade, você lê lá dizendo que ela se considerava muito rica pelo seu ouro, né? Pela sua medicina, produção de remédio. Então o Senhor fala, você se acha muito rica, né? Mas não sabes que é pobre, miserável, nu. E o Senhor dá uma dica, né? Eu acho lindo quando Jesus ele se coloca como se ele fosse um negociador. Ele diz assim, compre de mim. Jesus se colocou à disposição. Compre de mim ouro refinado, né? No fogo. E também, o Senhor fala para ele que compre de mim também colírios, para que veja. E roupas brancas, para que cubra a sua nudez. Olha que coisa. Aí ele faz alusão, porque Colossenses as águas eram frias. E Hierápolis as águas eram quentes. Águas quentes, medicinais. Então Jesus faz essa alusão falando também para Laodiceia. Não que Jesus ele vá querer que algum crente seja frio. Ele não quer. Ele faz a referência. Tu não és nem frio, tu não és nem quente, né? Há uma mistura aí que você fica morna, e a morna dá uma ansiedade de vômito, né? E o Senhor está dizendo isso. Então ficava ali essa região dessa cidade. Por que eu estou te trazendo essa introdução? Porque depois, 60 anos depois de Cristo, quando Nero era o imperador, houve um grande terremoto, mas um terremoto tão forte, que Hierápolis e Laodiceia, então, conta eles que Laodiceia se ergueu, de tão rica que era essa cidade, sem necessidade de ajuda de ninguém, sem nenhuma intervenção de ninguém, ela se levanta. Então, Laodiceia consegue se levantar, Hierápolis consegue se levantar, mas Colossenses não. Colossenses ficam uma cidade pequena, uma cidade pobre, uma cidade que não conseguiu se erguer. Então, Colossenses ficou vendo aquela cidade. Você vai entender por que eu estou dando essa introdução para você. As duas cidades que se levantaram, já não era mais uma cidade rica, era uma cidade pobre, né? Então, esse é o cenário dessa cidade. Agora, a igreja. Como que essa igreja ela foi fundada? Essa igreja ela não foi fundada por apóstolo Paulo. Aliás, apóstolo Paulo nunca esteve em Colossenses. Mas apesar dessa igreja, essa cidade ser pequena e a igreja pequena, porque a igreja foi fundada, e a igreja, naquela época nós não tínhamos templo, quero que você lembre disso. Então você vai ver lá no capítulo 4, você vai ver lá, a carta é pequena, você está com a Bíblia aberta, você vai ver aqui apóstolo Paulo falando
4,16. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciais para que sejais também lida na igreja de Laodiceia. Lê também perante vós. Também dizer Carpo, versículo 12 do 4. Saudai-vos Epáfras, que dentre vós servos com Cristo. Versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Os estudiosos dizem que ela era esposa de Filemão. Então, essa igreja era pequena igreja. Apesar dessa igreja ser pequena, e uma cidade pequena, e uma igreja pequena, uma cidade que não tinha muita importância, porque o apóstolo Paulo era um homem de estratégia. Então, o apóstolo Paulo, ele ficava nos grandes centros, Então, ele está na capital da província, a Ásia Menor, que era Efésios. Então, a 160 quilômetros, apóstolo Paulo consegue, com a mensagem, com o estudo bíblico, um centro bíblico de estudo em Efésios, ele consegue atingir as cidades satélites. Essa é a estratégia do apóstolo Paulo. Alguns também acreditam que em Atos capítulo 2, no Pentecoste, havia também alguns cristãos também da Frígia, que talvez tenham levado também essa mensagem para lá, a palavra de Deus para lá. Mas, pelo que nós lemos, que dá-nos a entender, é que Epáfras foi o pastor, o ensinador dessa igreja, porque o texto vai dizer isso. Saudai Epáfras, no versículo 12 do capítulo 4, que é dentre vós servo de Cristo, ao qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, essa igreja, apesar dela ser uma igreja pequena, uma igreja talvez não pujante na casa, as igrejas não eram em templos, apóstolo Paulo, quando ele é visitado por Epáfras, que ele está em Roma preso, o apóstolo Paulo recebe notícias dos crentes de Colossenses, da igreja de Colossenses. E o apóstolo Paulo, ele recebe as heresias que ali estava, o perigo eminente que aquela igreja estava sofrendo, e por causa disso, dizem os estudiosos, que Colossenses é a carta mais cristológica de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o apóstolo Paulo, ele ouve com atenção, ele tem entendimento do que está, ele ouve dos ataques daquela igreja, que aquela igreja estava sofrendo, das investidas do gnosticismo, da investida do arianismo. Arião foi um presbítero de Alexandrina que levou várias, estava com uma mensagem misturando o cristianismo, dizendo que Jesus Cristo não coexistia com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ouviu de Epáfras. Olha o que o apóstolo Paulo já estava ouvindo. Mas o gnosticismo, o que era o gnosticismo? O gnosticismo dizia que Cristo não podia ser Deus. Olha os ataques que a igreja estava recebendo. Isso aí foi logo o primeiro ataque do gnosticismo. E o apóstolo Paulo está querendo matar ele na sua raiz. Isso foi no 1º século, depois no 2º século, no 3º século, no 4º século. Inclusive tiveram que ser escritas 8 cartas, porque essa heresia tomou uma pujança tão grande que a defesa do evangelho precisava ser feita. Se não me falha a memória, 1º e 2º Timóteo, Tito, 1º, 2º e 3º de João e também Judas, em defesa. Então o apóstolo Paulo queria matar esse sincretismo religioso. Então o que eles queriam, na verdade? Eles não queriam tirar Cristo, esse é o grande perigo. Queriam caminhar, juntamente com o cristianismo, o gnosticismo.
E eles atacavam isso de uma maneira muito forte, dizendo que a matéria em si era má. E se a matéria era má, eles atacam a criação. Por isso você vai ver na carta de Colossenses, Paulo dizendo que Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, na questão da criação, ele é o primeiro, a carta vai. Paulo está defendendo uma carta apologética. Paulo então está na defesa de Cristo. Então, se essa doutrina da criação, eles queriam jogar embaixo, porque, poxa, se a carne é má, se a matéria é má, logo, Deus não criou. Então, Cristo não é o princípio de todas as coisas. A outra coisa também, a doutrina da encarnação de Cristo, eles não acreditavam. E, queridos, creiam que isso aí é ensino que Paulo chama, em outra carta, de ensino de demônios. Porque tudo que tira Cristo do centro é ensino de demônio. E vou te dizer mais uma coisa. Lembra que nós falamos de um presbítero de Alexandria, que pregava sobre Cristo, mas a questão é a mistura. E o maior perigo que nós estamos vendo hoje não é aquela que se levanta para se opor, se declara como oposição, mas a mistura, o sincretismo religioso. Pode ter até demonstração de poder, pode ter cura, mas Cristo não é o centro, é ensino de demônio. E nós esquecemos o que o Senhor fala em Mateus. O Senhor vai falar lá que muitos vão chegar e dizer, mas eu curei no teu nome. Olha aí, a gente esquece isso com uma facilidade, mas é uma igreja, tem aparência de igreja, tem uma placa de igreja, tudo se usa a Bíblia que os crentes usam, mas Cristo não é o centro. A igreja paralela, essa é a grande arma de Satanás. E era isso que o apóstolo Paulo já estava sentindo quando Epáfras traz a notícia para ele em Roma, o perigo que aquela igreja estava sofrendo. E que nós viemos abrir os nossos olhos, porque nós entendemos que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que se fez seria feito ou foi feito. A palavra diz em Atos 4:12, Pedro dizendo, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, ser libertos, ser curados. Se Deus é meu Pai, se Jesus Cristo é o meu Salvador, se Ele é o meu libertador, eu não preciso dar 7 voltas, eu não preciso comprar amuleto para levar para casa. Cristo é o centro, Ele é tudo que eu preciso e o que você precisa. Aleluia. Temos que atentar para isso. Temos que atentar para isso. Logo, a doutrina também da santificação estava sendo atacada. Porque, ora, se o corpo é má, se a matéria é má, olha o ataque. O ataque é, olha só, a doutrina da criação. Estão tentando jogar por terra. A encarnação de Cristo. Olha o que ele está dizendo. E agora, também a doutrina da santificação. O corpo não precisa ser santificado. É que o apóstolo Paulo escreve 3:10. Revestivos, do novo. Para a gente se despir do velho e se renovar no novo. A imagem daquele que o criou. O apóstolo Paulo está defendendo a doutrina. Então o que eles queriam não era romper com Cristo. O que eles queriam mesmo era colocar a filosofia, porque ali se misturou os nascentes de lá, da Frígia, gregos e judeus. Olha a complicação. Os gregos filósofos, com as suas filosofias, de que, olha, o que é necessário é ter o entendimento, e o entendimento é primário, é o que nós sabemos, é filosofia. Aí coloca a filosofia. Que a questão é ter um entendimento. Nós temos a cultura, nós temos entendimento.
Olha aí como é que a mistura entrou. Aí, os judeus que deixaram de ser ortodoxos e se converteram também às filosofias gregas. Então a mistura estava terrível naquele lugar. O ataque ao evangelho, ao cristianismo, estava muito forte. Esse é o motivo pelo qual apóstolo Paulo vai levantar essa oração. Esse é o motivo pelo qual nós vamos ler. Eu quero que você esteja com uma Bíblia aberta. Volta lá, Colossenses capítulo de número 1. Esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo começa escrevendo para eles no versículo de número 4. Não, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Escuta isso aqui. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, e que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Olha o que ele está dizendo para os colossenses. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, a verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, o pastor daquela igreja, amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aí, apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele vai dizer é que quando chega a ele essa notícia, ele dá graça a Deus. Paulo está junto com Epáfras, e eu fico imaginando o apóstolo Paulo, na prisão em Roma, ouvindo Epáfras falar para ele, e quando, aí Paulo, eu quero fazer um relatório para você. Senta aí, meu irmão. Aí os dois sentam do lado lá, e está Paulo sentado. Aí ele começa a falar. Quando Epáfras começa a falar da fé que estava crescendo nos colossenses, Paulo disse, um minutinho, Epáfras, graças a Deus, aleluia, que essa igreja é uma igreja que recebeu a palavra e é uma igreja que está crescendo. Apóstolo Paulo não se contém, ele dá graças a Deus, porque o que ele ouviu daquela igreja, apóstolo Paulo deu graças a Deus. Apóstolo Paulo, ele ouve o que está acontecendo na cidade. Apóstolo Paulo ouve da fé. Olha que coisa interessante. Um homem como o apóstolo Paulo, ele se importa com uma igreja pequena, escreve uma das cartas, a carta mais cristocêntrica, cristológica do Novo Testamento. Você pode procurar isso, que é fato. É Cristo na igreja de Colossenses. Apóstolo Paulo, então está escrevendo essa carta para eles. Aí o apóstolo Paulo agora entra na oração. Lembre-se que agora o versículo 9 é oração. Ele vai dizer para nós o conteúdo da oração que ele está fazendo. Olha o que ele está dizendo. Por esta razão, a razão da qual eu oro. Olha aí, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo primeiro elogia a igreja, agora o apóstolo Paulo entra agora na oração. Paulo alcança o ponto alto da teologia da oração, orando por alguém que ele nunca viu, por alguém que ele só ouviu. O conteúdo da nossa oração, ela fala muito de nós. Você sabia disso? Porque nós não devemos ser egoístas. A Bíblia diz que para pedir, aquele que pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Mas o apóstolo Paulo se lembra, está lembrando da igreja de Colossenses, ele diz que oramos sem cessar. Paulo é um intercessor. E o que nós estamos precisando hoje, amados, é de alguém que tem uma vida de oração, que ore mesmo pelos seus. Você pode pedir a Deus, sim, mas não esqueça de uma coisa. Este homem estava preso,
E o conteúdo da oração dele não era me solta da prisão, me tira as cadeias. Ele sabia que a igreja de Colossenses era uma cidade pobre, por isso que eu disse para você que era interessante falar para você. Era uma igreja pequena, uma igreja pobre, mas ele sabia que a força da igreja não está no tamanho dela, nem o número dos seus membros. A força está no poder que essa igreja emana dos céus. E apóstolo Paulo continua orando sem cessar por essa igreja. O conteúdo da oração dele não é para que Deus fizesse eles ficarem ricos, não. O mais urgente para mim e para você são as coisas que vêm do alto. Porque a Bíblia diz para mim, eu creio nessa palavra, e Deus tem cuidado de mim, eu tenho experimentado isso. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E estas coisas, não é as demais. Eu já li várias versões, nenhuma versão está estas coisas, todas as coisas. São estas coisas que traz preocupação. Coloque-se de joelho pela igreja. Coloque-se de joelho pelos missionários. Coloque-se de joelho. Ore, clame a Deus. Viva uma vida intensa de oração. Apóstolo diz, eu desde o dia que eu vi, eu oro sem cessar. Porque a oração sustenta. A oração nos faz crescer. A oração nos fortalece. E a oração escuta o coração de Deus. Não cessamos de orar. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu sei que só tem crente que ora. Que só tem crente de oração. E não é crente que ora 10 minutinhos e levanta. É crente que ora. É crente que vive uma vida de oração intensa. Intensa. Vida de oração é uma vida intensa. Orar sem cessar. Paulo não trabalhava? Claro que Paulo trabalhava. Ali ele estava preso, mas Paulo trabalhava. Orar sem cessar não é só de joelho. Orar sem cessar é ter uma vida intensa de oração. Está caminhando. Senhor, eu oro pelos colossenses. Guarda eles. Senhor, eu oro por aquela igreja que foi. Senhor, eu oro por aquele missionário. Senhor, eu oro. Sabe o que isso me prova? Que alguém que nunca esteve lá estava orando, porque sabia que ele não podia estar lá, mas a sua oração ia alcançar. Eu quero que você creia que a oração alcança. Um crente de joelho vai mais longe do que qualquer um. Pegando um jato aí, mais veloz que tiver, um crente de oração, ele vai mais longe do que qualquer um. E vou dizer uma coisa para você. Se você não está orando, você está morrendo e você não sabe. Eu vou repetir. Se você não tem uma vida de oração, querido e querida, se você não tem uma vida sistemática de oração, você já está morrendo e você não sabe. E essa palavra hoje é para você se levantar, amém, meu irmão, minha irmã, e você dizer, eu preciso investir em tempo de oração, eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso me levantar como intercessor da minha casa, da minha família, da minha vida espiritual e dos crentes, das igrejas. Eu preciso me levantar como intercessor. Eu não conheço, eu nunca fui, mas você ora, eu oro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Desde o dia que eu ouvi que essa igreja está em perigo, e não pense você que essa carta não é tão urgente como foi para aquela hora, como é para essa hora da igreja. Porque nós não estamos nos apercebendo. É como um amigo meu outro dia falou, que agora a gente não faz mais vigília. A gente faz mini. Não faz mais vigília. A gente não ora mais o tempo que tem que orar. O Senhor disse, a minha casa será casa de oração. Irmão, o pastor da igreja é meu pastor. Eu sou apenas um cooperador dele. E eu sei que quem tem que dar doutrina para a igreja é ele, mas eu vou falar. Se tem uma coisa que eu fico agoniado, é domingo de manhã. Domingo de manhã é tirado para a gente orar. Às 8 da manhã para a gente estar aqui orando. Tem gente que tem coragem de sentar, abrir o celular e ficar passando o raio do celular. Ou vontade de tomar o celular e quebrar. Deus me perdoe, meu irmão. E às vezes está lendo a Bíblia. Está fazendo a coisa certa na hora errada. É horário de oração. Eu, como pastor, tenho uma vida intensa que trabalho na vida secular.
A minha congregação eu boto lá, meu irmão. Culto 7 horas da noite. Culto essas 7 horas da noite, estamos de joelho. É para me disciplinar. É para botar eu na disciplina. Para me botar na disciplina. Que eu preciso orar. Porque eu não tenho que gostar de orar. Eu tenho que orar. Depois você vai amar orar. Mas você não tem que gostar de orar. Você precisa orar. Isso depende da tua vida. E na tua oração se coloque. Se coloque nas brechas da tua vida. Confesse a Deus quem você é. Porque Ele já sabe. Mas Ele quer ver você falar: Senhor, a minha fraqueza é essa. Me sustenta, me sustenta. Por isso tem que dizer assim: vive caindo. Porque não ora. E quando ora, me dá geladeira, me dá fogão, me dá sofá, me dá casa. Você pode pedir isso. Deus pode te dar, que Ele é um Deus galardoador. A Bíblia diz que Ele é dono da prata e do ouro. Mas a primeira coisa que Deus quer na minha vida, na tua vida, é a minha alma e a tua alma. É salvação. É por isso que quando Ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, se não fala a memória, se o meu povo, que se chama, olha como é que todo mundo conhece, pelo meu, se humilhar. O que é humilhar? Não é você chegar agachadinho, com a roupinha mais... Não, se humilhar é você dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu preciso de Ti todo dia. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu confesso as minhas fraquezas diante de Ti. Se humilhar e orar. E me buscar. Se converter, convergir o caminho. Por último, Ele vai dizer o seguinte: agora, o que estava fechado se abriu. Eu ouvirei dos céus. Qual é a minha premissa? Perdoarei os seus pecados. E a terra que estava doente vai ser sarada. Mas primeiro é a oração. Meu Deus, eu estou me entendendo aqui. Então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele inclui aqueles que ele não conhece. Ora pelos cristãos que nunca viu. E agora qual é o conteúdo da oração? Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Conhecimento é diferente de sentimento. O povo está querendo sentir. E você precisa conhecer. Conhecer a vontade. Você lembra? Você está lembrado no Getsemane? Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Mas eu quero que seja a tua vontade. A oração revela a vontade de Deus. E não o que eu digo para Ele fazer. Vou repetir. A oração é para revelar a vontade de Deus. E não dizer para Ele fazer. Agora tem um negócio aí, eu determino. Você já ouviu isso? Eu determino. Tu determina o quê, varão? Eu determino. Determina nada. Então, olha só o que ele está dizendo. Olha. Cheios do conhecimento, não é sentimento. Não é miticismo. Eu quero ouvir. Eu quero sentir. Fala de novo que eu vou ficar arrepiado. Fala de novo que eu me arrepio todo. O povo quer sentir. Por isso está tão fácil de abrir porta por aí, encher do povo. É só você falar algumas coisas para a pessoa sentir. É conhecimento. Conhecimento da sua vontade. Como que eu sei qual é a vontade do pastor Samuel? Se eu não ando com ele, se eu não converso com ele, se eu não tenho intimidade com ele. Apóstolo Paulo está orando. Apóstolo Paulo está pedindo que essa igreja, para não ser enganada, para não cair, para não ser ludibriada, ela precisa ficar cheia do conhecimento. Cheia do conhecimento de Deus. Cheia do conhecimento que ele está dizendo. É escutar Deus. Não é falar para o que Deus tem que fazer. É conhecer a sua vontade. E conhecer a sua vontade é vital para a inteligência espiritual. A ênfase é conhecimento e não sentimento. Ele está dizendo, vocês vão ser plenos do conhecimento de Deus.
Irmão, Deus é muito grande. Eles dizem que o universo tem bilhões e bilhões de anos de luz. Deus é maior do que tudo isso. E Paulo está dizendo, vocês vão ser cheios do conhecimento, pleno no conhecimento de Deus. É ter intimidade com Ele. Não é se passar anos e anos. Irmão, nós não nascemos para ser máquina, para fazer coisas. Nós nascemos para crescer, porque nós somos organismo. Eu já sei como faz. Abro o culto, canto um hino, papapá, papapá, termina, vou para casa, toquei, papá. E não é isso não. Não é isso não. Ele está dizendo, eis, eu tenho orado contra a heresia para que vocês sejam, no conhecimento dele, pleno. Pleno. Olha só. Pleno no conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso experimentar qual é a boa vontade e agradável vontade do Senhor. E como que eu sei disso se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não conheço Ele? Se eu não ando com Ele? Eu não tenho intimidade com Ele? Como que Ele vai me contar coisas? Como Ele vai me revelar coisas sobre mim? Aí eu vou estar cheio da sabedoria espiritual. Então o apóstolo Paulo é um homem cheio de sabedoria espiritual. Ele está lá, ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele emana uma oração, um canhão virado para Colossenses, lá de Roma. Eu quero que vocês, mesmo sabendo que vocês, sobre o crescimento de vocês, eu quero que vocês sejam plenos. Você prestou atenção? Que ele disse lá, no versículo 4, 5, ele disse lá, o que ele disse? Ele disse, olha, desde que eu ouvi, olha só, da fé de vocês, ele não disse lá? Vamos lá, olha o que ele vai dizer. Versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para os santos, por causa da esperança que está preservada, e chegou até vós, está crescendo, produzindo fruto, mas está dizendo, espera aí, eu quero que vocês sejam cheios. Irmãos, a gente limita a ação de Deus na nossa vida. Ah, pastor, pode? Pode. Quando você deixa de buscar. Não, eu já alcancei um carro, tenho uma carteirinha aí no bolso aí, eu sou lá. Teve uma vez que falou para mim, ficou sabendo aí na época, uns 4 anos atrás, que eu estava, tem que fazer um cartãozinho. Como é que é, meu irmão? Cartãozinho de quê? De pastor da igreja? Ô, meu amado. Deus tem muito mais. Eu quero crescer, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar com Ele. É muito mais do que um carro que a gente tem. Então, é o que ele está dizendo. Pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria. Essa sabedoria aí, essa sabedoria não é uma sabedoria humana. Não é sabedoria humana. Tiago 1:5 fala isso. São sabedorias. Sabedoria do alto. O que ele vai dizer? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E será o quê? Concedido. Talvez nós não temos, porque não estamos pedindo. Não estamos pedindo a sabedoria. Então ele está dizendo, a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento fala da aplicação desta revelação. O entendimento trata da aplicação da verdade e a capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus em cada situação da vida que nós vivemos. A gente vai ter sabedoria espiritual. Irmãos, não tem coisa mais que me deixa temeroso, gabinete. Senhor, o problema já está aí, que diz que quem pede sabedoria, está pedindo problema. O problema já está lá, já veio. Eu já vi pela cara dos dois que tem problema. Eu falo, Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. Eu preciso ter isso. Como é que eu vou entrar lá? O que eu vou falar? Eu não sei o que vem lá de lá para cá. Hoje eu sabia o que eu ia pregar. Agora, saber o que falar para casal que está dentro do gabinete com você, com a bomba para explodir, e você pega a bomba, aí é muito bom estar com a esposa, porque aí
Eu estou vendo que o negócio está feio, que o negócio não sai, e aí enquanto a esposa começa a falar, o Senhor me dá a chave, a palavra, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá inteligência nessa hora. Eu preciso de uma palavra tua, eu preciso saber qual é a chave para descortinar isso, para quebrar isso. Aí Deus, pum, deu a palavra, pum. Aí no outro dia, pastor, aquela palavra, eu fiquei rindo. Oh, Jesus, precisamos de sabedoria do Senhor. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam estar pleno na vontade, no conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria. Todo conhecimento e vontade está em sabedoria e entendimento espiritual. E essas coisas só vão se revelar ao homem espiritual. E quem é o homem espiritual? O homem espiritual, eu estou dando origem aqui ao ser humano, mulher, homem, é o que ora. É o que ora. É o que vive com Deus, que caminha com Deus, que não dá um passo sem falar com Deus. Você lembra de Neemias? Você já contou quantas orações Neemias fez? Senhor, e agora? Senhor, e agora? Depois de 4 meses orando, o homem continuou orando. Senhor, me dá sabedoria diante desse homem. Me dá mercê diante desse homem. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá isso. Quando a obra estava terminando em cima do muro, ele falou assim, agora, fortalece as minhas mãos. Está ruim o negócio para mim. Fortalece as minhas mãos. Então vai dando sabedoria, inteligência, como destravar situações no mundo espiritual. Então ele está dizendo, vocês precisam estar cheios, porque vão tentar enganar vocês. O sincretismo religioso está aí, vai tentar enganar vocês. O apóstolo Paulo continua orando para eles, dizendo, olha, sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam. Agora, irmãos, uma coisa importante, que essa sabedoria que o apóstolo Paulo está dizendo, é uma sabedoria, né? Porque às vezes o homem é muito sábio, né? Fala grego, fala isso é conhecimento. Estudou sobre Deus, ninguém estuda Deus. Estuda sobre Deus, isso é conhecimento. Agora, sabedoria e inteligência espiritual é outra coisa. Tem gente que pega aquele texto lá e diz assim, clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí tu fala assim, vou na igreja, a irmã Zefinha vai se levantar e vai falar para mim o que é coisas que eu não sei que são profundas. Não é isso não. Não é isso não. É você andar com Deus o dia todo. E Deus vai te falar coisas que você não sabe, que você ainda não viveu, que eu ainda não vivi. Não se conforme com o que você está vivendo. Aí ele vai dizer, olha, crescendo, ó, viver de modo digno. Vocês precisam viver de modo digno. O que ele está dizendo aqui, deixa eu tentar aludir para vocês. De modo digno do Senhor. É você botar tudo que você sabe sobre Deus num lado. E você botar você do lado de cá. E fica uma balança. Você entendeu isso? Olha só, ele está dizendo, digno. Vamos lá. Viver de modo digno do Senhor. Do Senhor, modo digno. Isso aqui está falando de nós colocarmos tudo que nós sabemos sobre Deus e botar numa balança e perguntar, eu estou vivendo isso? A minha vida é isso? Isso chama-se ética cristã. A minha vida condiz, a teologia condiz com a minha vida? É isso que eu vivo? É isso que eu estou vivendo? Então ele está dizendo, olha, vocês precisam viver de modo digno do Senhor. É a mesma coisa que você imitar a Deus. É andar como Jesus anda. Em atitudes, ações, palavras e ações de Deus. Temos que viver assim. Como é difícil, né? E você não está orando. Como é difícil. E a gente está orando pouco. Como é difícil viver as ações de Deus, viver do mesmo jeito dele, se eu não estou orando. Você não vai conseguir, eu também não consigo. Não dá. Não dá para a gente viver. Não dá para a gente viver. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam viver de modo digno. Ele, do agrado. Por quê? Nós fomos criados para agradar a Deus. A principal coisa da nossa vida é glorificar a Deus.
é viver para o seu inteiro agrado. Agradar a Deus em tudo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem estiver me ouvindo também, somente ensinadores e pastores. Se você tentar agradar o homem, esquece que você não agrada a Deus. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Se você agradar o homem, você não consegue agradar a Deus. Você precisa viver pelo inteiro agrado do Senhor. Uma vez eu vi alguém falar assim, não, o pastor é fechamento. Fechamento? Com quem? Sou. Está fechado com Jesus? Estou fechado contigo, varão. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Fechamento? Eu vim para agradar a Deus. Eu não vim para te agradar. Eu vim para agradar o Senhor. Para viver de modo digno do Senhor e para agradar o Senhor. É isso que todo obreiro, que todo crente, que toda mulher de Deus, todo homem de Deus, todo jovem tem que viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Porque se você tentar agradar o homem, você não consegue agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está orando. Olha, tem gente filtrada aí, tem gente grande filtrada aí. Não agrade a eles. Seja cheio da sabedoria, de inteligência, da vontade de Deus. Você não pode agradar. Porque se você não tiver esse entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus, você vai cair em palavras. Você vai cair em conta do vigário. Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Mas o século passou, pastor. A Bíblia diz que ele não muda. Ele não escreveu outro livro. Você lembra lá em Êxodo, se eu não me engano, 34, quando o sacerdote faz o bezerro, que Moisés desce, assume. Nós pregamos isso aqui? Foi pregado aqui? Você lembra disso? Que aí Moisés já ia saindo. Deus falou, para Moisés, para. Volta, lava as tábuas, que eu vou escrever as mesmas coisas que estava escrito nela. Não dá para conduzir o povo sem a palavra. E não pense você que eu vou mudar uma vírgula. Porque eu vou escrever as mesmas coisas. Deus não mudou. E se eu conheço Ele e vivo para o seu agrado e quero fazer a vontade dEle, infelizmente você vai ter que desagradar. Ele está dizendo isso aqui. Ele vai dizer, olha, você tem que agradar a Deus. O propósito que vivemos é para o seu inteiro agrado. Você sabe qual é uma das palavras da minha oração? Quando estou orando por mim, eu oro, Deus, me ajuda a viver uma vida que te agrada. Me ajuda, Deus. Porque eu não sou melhor do que as ovelhas da minha igreja. Me ajuda, eu preciso te agradar. Me ajude a viver de um modo digno que eu venha te agradar. Isso é uma oração para a nossa vida. Senhor, conhecemos pouco, mas quero viver para te agradar. A igreja foi chamada para agradar a Deus e não para agradar o mundo. Bater palma para o mundo. Não, meu irmão. Ele vai dizer, olha, e vocês vão frutificar. Olha, ele vai dizer, frutificando contínuo em toda boa obra. O fruto, irmãos, é indicação de que o Espírito está em mim e em você. O fruto significa que nós estamos frutificando, porque é o Espírito na minha vida e na tua vida, que nós estamos dando fruto contínuo, como João diz. Que o vaso dê fruto, e o que o vosso fruto permaneça. É fruto hoje, fruto amanhã, fruto hoje, fruto amanhã, fruto hoje, fruto amanhã. Não, segunda-feira eu estou de folga. Sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Fruto, aonde for, fruto. Paulo está orando, não esquece que isso é uma oração, amém? Paulo está contando o conteúdo da oração. Você viu Paulo pedindo para Colossenses ficar rica de novo? Você viu isso? Tem isso aqui nessa oração? Não tem não. Não estou dizendo, não vai dizer por aí que eu disse para você que você não pode pedir coisa a Deus. E Deus dá. Não dá, pastor Maurício? Dá e dá mais do que nós pedimos às vezes. E nos surpreende.
Mas ele quer ver um filho se jogando no chão e dizendo: Senhor, eu quero viver para a tua vontade. Eu quero crescer no teu conhecimento. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no pleno conhecimento. Espera aí, Paulo está sendo redundante? Ele já falou que vocês sejam plenos? Trabalhava numa empresa que eu já trabalhei, tem multinacional, como vendedor. Aí, quando você vai para uma convenção, né, a área 3, Rio de Janeiro, nomeada como área 3, então você tem uma apresentação para fazer no slide. Então, faz a comparação. Nós estamos em outubro. Então, outubro, nessa reunião que a gente faz, outubro de 2015, né, tem o quadro com os gráficos, né, a gente faz aquele gráfico, o slide. Aí está lá. Nós vamos confrontar aqui outubro de 2015 com outubro de 2016. Só que 2014 eu já cresci, 20%. Os caras botam mais 20% para crescer em 2016. Os caras são insaciáveis. Os caras querem te arrebentar. Só que no mundo espiritual não é diferente. Não é para arrebentar, é lógico. Mas ele está dizendo assim: eis, você não está pleno? Continua crescendo. Continua crescendo. Você acha que chegou em algum lugar? Continua crescendo. O que você já conseguiu, o que você acha, lembre que o teu pensamento é desse tamanho, o teu conhecimento é desse tamanho. Você pode parar no começo, como diz José Satiro. Quem se conforma com o resultado obtido, para no começo. Porque Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Deus pode fazer muito mais. Agora, ele vai dizer aqui também, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido no seu poder. O que Paulo está dizendo aqui? Deus nunca vai me dizer uma coisa para eu fazer se Ele não vai me dar poder para poder fazer. Eu preciso buscar esse poder para Ele. Porque senão eu caio na mesma coisa da lei. Você lembra de Romanos capítulo 4, capítulo 7? Paulo tipificando os crentes que estão em Roma. Porque o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aquela carta, o apóstolo Paulo já era um homem espiritual, um homem crescido espiritualmente. Ele estava só tipificando. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu não faço. E se eu não faço, se eu faço o que eu não quero, é o pecado que está em mim que faz. Paulo não está vivendo isso. Eu fico com o pensamento não estote. Apóstolo Paulo não estava vivendo isso. Ele estava tipificando um crente que estava em Roma, que estava lá sendo confrontado. Cristianismo ou judaísmo? Cristianismo ou judaísmo? Ele falou: eu não consigo fazer. Por que ele não conseguia fazer? Porque a lei em si era fraca nisso. A lei não podia cumprir. Precisava o poder da ressurreição. Se o poder da ressurreição não vem, a gente não cumpre. Por isso que quando ele termina a carta de Romanos, capítulo 7, versículo 8, você lembra? Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deus nunca vai nos dar algo para fazer, não vai nos revelar algo para fazer, e se não disponibilizar o seu poder para que eu e você possamos viver. Nós precisamos, o poder da ressurreição está aí, que ressuscitou Cristo. Me dá o poder para caminharmos, para fazer a vontade do Senhor. Por isso é necessário, quando você vai para a faculdade, quando você vai para o trabalho, aonde você anda, já tem um conhecimento, conhece a Bíblia, conhece a vontade, está crescendo no conhecimento, Senhor, mas não consigo. Consegue? Vai buscar poder. Paulo está dizendo: eis, vocês, está disponível para vocês o poder de Deus na vida de vocês. Para ser uma igreja forte, para ser uma igreja fortalecida, o poder está disponível. Por que você não foi buscar? Por que nós não fomos buscar? O apóstolo Paulo está orando, pedindo, olha só, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e perseverando. Não pare de crescer. Continue crescendo. Se você só está sendo alimentado domingo pelo pastor da sua igreja,
segunda-feira, você não foi buscar poder, não foi buscar conhecimento, na oração, na palavra, você está morrendo e você não sabe. Já começou aquele apetite, pip, 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 começou, vai começando. E daqui a pouquinho, nós morremos. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ora sem cessar. É incessante na oração. Por isso que a igreja tem que orar. Porque quando a gente é tão... Igreja, vamos orar, vamos clamar, vamos orar. E sem cessar, aonde você for, esteja orando em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Porque nós não fazemos a vontade, porque muitas vezes não falta poder. Amém? Nos falta poder. E nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós temos que buscar o poder do Senhor. Porque senão a gente vai ficar igual a Absalão. O que Absalão fez? Absalão estava em Jerusalém há alguns anos, sem encontrar o rei. Depois ele queria, para tomar o reino, queria se encontrar. Não dá. Dentro da igreja, não conheço o rei. Não ando com ele, não conheço nada dele. Eu tenho que estar com o rei. Eu preciso caminhar com o rei. Amém, meu irmão? Então ele está dizendo, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a sua força, em toda perseverança. Precisamos o quê? Ser perseverante. A perseverança é a paciência em ação. Romanos 12, 12, não vai dar para a gente terminar tudo, vou parar por aqui. Ele vai dizer lá uma frase muito importante, apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança. Sedes paciente na tribulação. Persevere em oração.